processo de avaliação do desempenho dos meus servidores municipais da educação foi feito através de uma maneira democrática, como o programa mesmo nos ensinou, né? Eu fiz uma organização por processo dessa ação, já consegui terminar. Nós montamos uma ficha avaliativa, né? Toda a região montou uma ficha para avaliar os servidores nas mesmas características e nós já conseguimos. Com isso, a gente já conseguiu ver mais aprendizagem dos alunos, porque existe mais comprometimento do professor. Então, outro resultado importante que o programa Melhorias trouxe para nós. Foi difícil, porque nossos servidores não estavam acostumados a serem avaliados, né? Tivemos que, primeiro, conscientizá-los da importância do processo de avaliação, né? Fazê-los entender que, ao se avaliarem, eles estariam contribuindo para a qualidade da educação no município. Os principais aprendizados em relação à avaliação de desempenho é a questão participativa, não só dos conselhos, mas de toda a comunidade. Quando o professor sabe exatamente como ele está sendo avaliado, de que maneira, quais são os quesitos que ele está sendo avaliado, ele se compromete mais, ele se esforça mais e a aprendizagem acontece na sala de aula. Então, a maneira democrática que a gente conseguiu fazer através do programa ajudou com que os meus professores estivessem mais comprometidos. Os nossos principais aprendizados relacionados à avaliação do desempenho se deu, sobretudo, a como construir instrumentos para se avaliar e como usar os resultados da avaliação para o desenvolvimento do nosso trabalho, consequentemente para a melhoria da aprendizagem dos nossos alunos. A avaliação do desempenho do servidor, ela não pode ter caráter punitivo. A avaliação do desempenho do servidor, assim como a avaliação, né, da aprendizagem da criança, ela deve ter um caráter norteador. Então, às vezes o desempenho do servidor, ele não atinge um bom desempenho, não é porque ele faz corpo mole, é porque ele tem alguma dificuldade. Então, a hora que eu avalio, tem que ser uma avaliação muito bem estudada, para que eu possa ter ação com esse servidor para que ele possa melhorar o seu desempenho. Eu acredito que uma grande mudança que tem acontecido agora com o programa é que as escolas estão participando ativamente, são tanto os gestores quanto os representantes dos profissionais. As escolas têm um papel fundamental, porque lá estão os nossos servidores, né? Então os diretores, toda a equipe de gestão, coordenação participa ativamente desse processo de avaliação, né, acompanhando o desempenho do professor. E acompanhar o desempenho do professor não significa só pontuar, né? O programa nos mostrou que acompanhar é aparar as arestas, ver o que o professor precisa de mais aprendizagem, ver onde nós precisamos capacitar o professor, onde nós precisamos investir nele, porque é lá que a gente consegue resultado, é nesse investimento de capacitação. O processo de formação continuada no meu município, quando eu cheguei, ele havia sim, mas ele era fragmentado, ele era com palestras esporádicas, não havia uma prática rotineira desse processo. E quando nós reorganizamos isso, nós colocamos isso como, além de ser uma prática, ela tem que acontecer efetivamente e não precisa ser uma responsabilidade só da secretária de Educação e da equipe da OGEM. Precisa ser o diretor da escola, o encarregado da central de alimentação, o encarregado do sistema de transporte. Todos nós implementamos para que nós começamos aqui, mas a ponta faz lá. Então, para mim, foi um ganho muito grande e nós já podemos colher os frutos desse processo. O órgão gestor tem um papel muito importante se tratando de formação, que é justamente de entender que tudo parte de um processo de diagnóstico. A partir do diagnóstico você vai levantar os principais problemas, as principais necessidades da sua rede, entender quais são as necessidades e as deficiências de seus docentes no que diz respeito ao seu processo formativo, e a partir disso, a partir desse diagnóstico, com o diagnóstico em mãos, é que você vai elaborar o plano de formação para que a formação se aproxime ao máximo da realidade dos professores e que seja algo que possa ser colocado em prática. O órgão gestor, para ele gerenciar esse processo, ele precisa ter parceiro. Ele tem que ter parceiro dentro do órgão gestor. Porque ele sozinho ele não faz nada.
Então, além dele ter o parceiro do órgão gestor, que são aqueles seus supervisores e coordenadores, você precisa ter uma interação muito efetiva com os gestores de cada departamento. Então, se você não fortalecer esse vínculo e dividir com eles essa tarefa, dificilmente você sozinha vai conseguir chegar na sala de aula, que é onde nós queremos chegar. Foi bem interessante a questão da formação continuada, porque geralmente as formações continuadas aconteciam de forma esporádica. Eram aquelas formações ofertadas por consultorias que nada tinham a ver, nada sabiam da realidade do município, ou pelas universidades, né, formações que vinham de cima para baixo sem considerar a nossa realidade. E hoje em dia a gente entendeu que nós temos capacidade técnica de formar os nossos professores no dia a dia, que essa formação pode acontecer em paralelo com a atividade docente, e acredito que a partir de agora os nossos professores se sentem muito mais fortalecidos porque eles sabem que há um feedback.